a todas e todos. Queria cumprimentar todos os companheiros da mesa, em especial o Tony, a Keila e a Ione, que falaram bem, nos emocionaram e me deixam aqui com a responsabilidade de falar depois deles, né? Que é uma responsabilidade assim ainda maior, mas eu queria assim respeitosamente dizer que é uma emoção grande ter a oportunidade de falar aqui nesse ato, né? Eu acho que a luta, o movimento LGBT, ele mistura uma carga de luta, de combatividade muito poderoso, e ao mesmo tempo ele tem muita ternura e alegria, né? Então eu queria assim dizer que é uma honra grande poder me manifestar aqui em nome, inclusive, de todas essas outras organizações do movimento social que a cada dia mais se somam a essa luta tão importante. E dizer que, na minha opinião, esse seminário que acontece hoje, o seminário que também está acontecendo na UNB, e amanhã essa marcha, a primeira marcha contra a homofobia que acontecerá aqui em Brasília, na minha opinião, ele é um momento de fato muito especial. É uma marca histórica, não só na luta do movimento LGBT, mas na luta pelos direitos humanos no Brasil. Aqui no Brasil nós temos uma força grande, né? Só a gente ver as paradas, o que não representou nesse último período todo esse movimento que mobiliza milhões e milhões de pessoas em todo o Brasil. Mas eu tenho a impressão, e escutando as declarações do Tony nesse último período, que essa marcha, ela, de certa maneira, ela marca um momento de mais maturidade do movimento, de convicção de que só a luta muda a vida e de que nós precisamos lutar para conquistar essas transformações que são tão necessárias no nosso país. E eu acho que celebrar esse momento de maturidade, ele deve representar aqui no Congresso Nacional e amanhã nas ruas aqui em Brasília, para que a gente possa dialogar com toda a sociedade, que a gente inicie um momento em que a palavra de ordem é avançar. Nós queremos avançar e avançar sobre esses direitos e essas lutas que há tantos anos a gente reivindica. Queremos avançar contra o preconceito, queremos avançar contra a homofobia, contra a violência que acontece e que os números, a cada vez que a gente escuta, tanto nos impressionam os números da violência, do preconceito que ainda existe no nosso país. Nós queremos avançar e queremos que a homofobia seja um crime no Brasil. Nós queremos que o Congresso Nacional tome essa decisão e a sociedade brasileira não pode mais aceitar que isso não aconteça. E nós queremos avançar com os direitos das pessoas que têm a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, aquela que seja. Nós não podemos mais aceitar que esses brasileiros, essas brasileiras não tenham o direito de constituir a sua família, de criar os seus filhos, de ter a liberdade de construir a sua vida sem medo da violência, seja a violência física, seja a violência verbal, psicológica, todas que a gente conhece que ainda acontecem. Então, que esse momento de celebração, que esse momento aqui de emoção, ele sirva para que a gente saia mais convencidos a avançar e convoque toda a sociedade a se mobilizar por isso. Eu queria finalizar dizendo o seguinte: eu acho que no Brasil, e tem algumas pessoas que procuram, Tony, dizer que o preconceito, e a gente vê muitas vezes esse discurso no preconceito racial, por exemplo. Não, o Brasil não tem preconceito. Não é verdade, existe muito preconceito no Brasil e nós vamos precisar lutar muito ainda para derrotar essas ideias. Mas eu tenho a impressão também, e essa é uma característica positiva, que o Brasil e o nosso povo, ele tem uma característica, sim, da tolerância, que vem da sua miscigenação, da característica que é uma característica natural ao povo brasileiro. Então eu tenho certeza que mais unificados, com as nossas lutas, com essas ideias de igualdade que são tão avançadas, nós vamos conseguir avançar para construir um Brasil de mais justiça e que a população LGBT consiga ter todos os seus direitos garantidos e que o Brasil possa avançar nesse sentido. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade.